sejam para os devotos reunidos, todas as glórias sejam para os devotos reunidos, todas as glórias sejam para os devotos reunidos, e daí Goura Premanande, aí. Todas as glórias sejam para Shri Shri Guru e Shri Gauranga Jaya, Shri Guru e Shri Gauranga. Então, hoje vamos ter o verso 13 do capítulo 17, canto 1 do Srimad Bhagavatam. Punição e recompensa de Kali. Pela ISKCON Mayapur TV. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Akyari Vrishabhadranva. Akyari Vrishabhadranva. Sadhunam akritagasam, sadhunam akritagasam, atma vairupya kartaram, atma vairupya kartaram, parthanam kirtidushanam, parthanam kirtidushanam. Akyahi Vrishabhadranva. Sadhunam akritagasam, atma vairupya kartaram, parthanam kirtidushanam. Tradução, vamos repetir, por favor. Ó touro, tu és inofensivo e completamente honesto. Portanto, desejo todo o bem a ti. Por favor, dize-me, quem é o perpetrador dessas mutilações que caluniam a reputação dos filhos de Brita? Repetindo, ó touro, tu és inofensivo e completamente honesto. Portanto, desejo todo o bem a ti. Por favor, dize-me, quem é o perpetrador dessas mutilações que caluniam a reputação dos filhos de Brita? Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jaya Srila Prabhupada. A reputação do reino de Maharaja Ramachandra e a dos reis que seguiram os passos de Maharaja Ramachandra, como os Pandavas e seus descendentes, jamais serão esquecidas, porque em seus reinos os seres inofensivos e honestos nunca ficavam em apuros. O touro e a vaca são os símbolos dos seres vivos mais inofensivos, porque mesmo o excremento e a urina desses animais são utilizados para beneficiar a sociedade humana.
Os descendentes dos filhos de Pritha, como Maharaja Parikshit, temiam perder suas reputações, mas nos dias atuais, os líderes não têm nenhum receio de matar esses animais inofensivos. Nisso repousa a diferença entre o reino daqueles reis piedosos e os estados modernos, governados por líderes executivos irresponsáveis e sem conhecimento dos códigos de Deus. Narayanam namaskritya naram chaiva narottamam devim saraswati vyasam tato jayam budhiraye. Shri Chaitanya Manobhistam Nistabhidham Jena Bhutale Swayam Rupakadat Mahyam Tadati Swapadantikam. Rei Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute. Akhyari Vrishabhadram Vaha Sadhurunam Akritangasam Atma Vairupya Kartaram Parthanam Kirtidushanam. Ó touro, tu és inofensivo e completamente honesto. Portanto, desejo todo o bem a ti. Por favor, dize-me quem é o perpetrador dessas mutilações que caluniam a reputação dos filhos de Pritha. Quem era? Kali. Kali. Quem é? Kali. Aqui era Kali já e agora é Kali. Pior ainda. Porque até aqui ainda tinha gente qualificada e preocupada realmente com o bem-estar da humanidade. Mas agora, devido à ignorância, falta de conhecimento e qualificação para esses postos que esses líderes modernos ocupam, esses governantes completamente ignorantes dos códigos de Manu, dos códigos de Krishna, das leis que regem, que devem reger a sociedade humana, só caos. Só caos. É interessante isso aqui, porque a gente vê como que, não só alegoricamente, mas de fato, isso que estamos ouvindo no Bhagavatam, do Bhagavatam, foi a realidade e é a realidade agora muito mais exacerbada no sentido do mal, no sentido da degradação, no sentido da atuação mesmo de Kali nessa era. Então, aqui, Parikshit Maharaj está perguntando para Dharma, o touro, o que estão fazendo com ele? Quem que fez isso com ele? Quem que cortou a perna da austeridade, a perna da misericórdia, né? A perna da pureza, limpeza? Que ele estava equilibrando em uma perna só e sem as outras 3 pernas. Só restou a perna da veracidade, né? As 4 pernas da religião, os 4 pilares da religião. Quem tinha feito isso? Kali. Aí, Parikshit Maharaj está falando que isso não pode acontecer. E ele não deixava acontecer. Por isso ele viajava por todo o seu reinado, por toda parte, constantemente, não para aparecer, para conquistar novos seguidores, ter mais votos, como os governantes atuais. Não, ele ia para
honrar a posição dele, o dever dele, como um rei santo. O rei não adianta, o líder, ele tem que ser puro, ele tem que ser santo, senão não vai sair nada direito, porque ele não conhece os códigos de lei para o bem-estar da humanidade. Ele não conhece, hoje, a Kali Yuga, onde não só não existe ninguém para proteger os inocentes, né? Hoje, onde não só não existe nenhum representante de Krishna de verdade, porque o líder ele tem que ser um representante de Deus. O rei santo ele era um representante de Krishna. Não só não tem ninguém assim, bem como não existe sequer o sistema divino de Varna e Ashram funcionando na sociedade humana para que todos entendam qual é o seu dever como ser humano e executem seu dever ocupacional de acordo com sua natureza. Isso é assim que tem, por isso que nós encontramos no Bhagavatam todos esses detalhes, né? Todos esses detalhes. Então, não é que alguém inventou uma loucura qualquer, não, que a sociedade humana tem que ser organizada assim, só assim vai funcionar, se não for assim, não vai dar certo. Não foi isso, é simplesmente estabelecido isso. O sistema de Varna e Ashram pela suprema personalidade de Deus, que é a autoridade última, e introduzido pelo Criador, por ordem da suprema personalidade de Deus. Então não pode haver desvio disso, porque se houver, caos. Caos. Então, quem deveria ser protegido está sendo não só sacrificado simplesmente para satisfação da língua, bem como está sendo sacrificado para se acumular riqueza em cima desse pecado, o pior deles, o pior dos pecados. É a tipataka, a matança de animais, dos 4 pecados e dos 4 princípios que geram sofrimento para a sociedade humana por não se seguir esses princípios, é o pior, é o mais grave. É o mais grave. Então, naquela época, estava sobrando ainda uma perna que era a veracidade. Hoje em dia, tem veracidade nesse planeta? Entre os homens? Nem veracidade restou mais. O que dizer de limpeza, o que dizer de misericórdia, o que dizer de austeridade, ímpeto para fazer sacrifício para a autorrealização, para o avanço espiritual. Então, Atapulido e Diashresta Varnashama Vibhaga Shasa Nishitasa Dharma Sasansi de Haritoshanam. Não existe a instituição do sistema de Varna e Ashram, logo o ser humano, não só o líder, mas até o mais insignificante dos liderados, estão simplesmente sem nenhuma chance de entender o objetivo máximo da vida, que é Sansiddhi Haritoshana, satisfazer a suprema personalidade de Deus, ouvindo e seguindo suas instruções. Mas esses reis santos não negligenciavam isso. O Srila Prabhupada começa o significado aqui, dando o exemplo do Sr. Ramachandra, que é o próprio Krishna. Que é o próprio Krishna. O reinado de Sr. Ramachandra foi tão perfeito que todo mundo era feliz enquanto ele governou esse mundo. Todo mundo era feliz. E é assim que deve ser o representante de Krishna. Exatamente como o exemplo que Krishna dá. Não é que falta exemplo. Não falta exemplo. Não falta. O exemplo sempre é dado por Krishna e pelos seus representantes autênticos. Sempre foi assim. Pelos reis santos, em sucessão discipular, pelos acharyas fidedignos. Sempre tem exemplo. A gente não pode querer dizer que não, é que não estamos sabendo, é que não. Não, não.
Krishna é tão enfático que no capítulo 3 do Bhagavad Gita tem Karma Yuga, no verso 23, tem duas linhas, depois lá no próximo capítulo, no capítulo 4, do verso 11, Krishna falou a mesma coisa, que todo mundo trilha o caminho dele, todo mundo segue o meu caminho. Todo mundo, Vartma quer dizer caminho, né? Mama Vartma no Vartante. Manusha Parta Sarvashaha, sob todos os aspectos. Então, Krishna fala que, nesse primeiro verso, ele fala que, por que ele, Krishna é a suprema personalidade de Deus, completamente livre para fazer o que ele bem entender. E ele vem aqui nesse mundo e dá o exemplo de que o chefe de família tem que ser responsável, o líder tem que ser responsável e tem que trabalhar, tem que agir. Porque se ele não fizer isso, Mama Varta Manuvarta Te Manusha Parta Sarvasha, ó, filho de Prita Arjuna. Todo mundo segue o meu caminho. Quer dizer, no primeiro verso ele fala: se eu não fizer, todo mundo vai parar de fazer também. Não tem exemplo. Então imagine, ele com toda a liberdade dele, ele vem aqui e dá o exemplo para o bem da humanidade, para ser seguido. E depois ele repete isso, deixando claro que, claro, ele fala que no verso 4 ele já repete o Mamavarta, lá no Vartatema, no Chaparta Savachá, que todo mundo, todos os homens, Manushian quer dizer os homens, o ser humano, Manusha Parta Savachá, todo mundo segue o meu caminho sob todos os aspectos. Mas antes ele fala de Adhyadamam Prapadyantetam Sataiva Bhajamiyaham. E que na proporção que alguém é inclinado em ouvi-lo e segui-lo, inclinado em aceitar suas regras e tentar satisfazê-lo, se render a ele, na proporção que alguém se interessa por isso, ele se manifesta para a pessoa, ele se manifestando para essa alma vai ter cada vez mais Krishna na sua vida, cada vez mais proteção de Krishna, cada vez mais associação com Krishna, cada vez mais lucidez, cada vez mais pureza, cada vez mais tudo. Então é isso que todo ser humano deve fazer e os líderes são diretamente responsáveis por isso, porque eles representam Krishna. Eles são representantes de Krishna. Então o líder tem que saber quem tem que ser protegido, o líder tem que saber quem tem que ser punido. Aliás, se ele é um representante de Krishna, qual que é a tônica principal do aparecimento de Krishna nesse mundo? Paritranaya sadhunam, vinashayat aduskritam, proteger os honestos, sadhunam, e aniquilar com os dos kritinas, com os canalhas, com quem está atrapalhando isso, com quem está impedindo a sociedade humana de ser próspera e feliz, culminando no Sansadhi Haritoshana, executando seus diferentes dharmas de acordo com suas próprias naturezas e adentrando a transcendência, o Sanatana Dharma, onde a satisfação de Krishna é o centro, a coisa principal. Toda alma satisfazendo Krishna. Toda alma. Esse mundo é para isso, tem que ser assim. Mas é que a gente está tão acostumado com o andar da carruagem da Kali Yuga que a gente acha que o natural é exatamente essa baderna que nós estamos vendo. Um Shudra que não tem qualificação nenhuma para ser sequer um Brahmana, o que dizer de ser um Brahmana Vaishnava, um Vaishnava puro, para liderar e encaminhar os seus súditos, seus dependentes, as outras almas condicionadas para o caminho certo. Não tem qualificação.
Então, o Prabhupada está deixando bem claro aqui, os descendentes da Rainha Kunti, né, de Maharaja Pandu, os Pandavas, os descendentes dos descendentes, Parikshit Maharaja, representando Yudhishthira Maharaja, Arjuna, ele era um rei severo com os desonestos, severo com os malandros e totalmente cuidadoso, misericordioso com todos os sadhunas, os inocentes. E se não for assim, não vai dar certo, não tem como dar certo. Então, a gente pode ver o nível de caos que estamos vivendo, ou não. A gente pode ver na prática isso. Na prática, hoje em dia, o descaramento é tão grande que não só peixe, aves, coitados dos porcos, né? Mas a vaca, o animal mais sagrado que existe, a mãe da humanidade, e o touro sendo sacrificados para se ganhar dinheiro. Aos montes, quantas vacas, quantos bois são sacrificados diariamente no planeta? E assim, temos que aumentar a dos animais para exportar carne. A mentalidade dos líderes hoje em dia. Aí tem devoto que ainda fala, não, porque eu sou PT, porque eu sou sei lá o quê, porque eu sou esquerda, porque eu sou direita, porque eu sou centro, porque nós estamos ficando loucos. Nós estamos ficando malucos. Nós podemos ter, de maneira nenhuma, nenhum elo com nenhum desses líderes fajutos. Nenhum tipo de admiração por nenhum tipo de maluco desse que não tem o mínimo de bom senso, de conhecimento do que deve ser feito, o que não deve ser feito. Ou seja, está como um animal, não está como um ser humano. O ser humano tem entendimento de Dharma. E se não tiver, não é um ser humano. Não é um ser humano. A única coisa que vai diferenciar o ser humano do animal é essa compreensão do que um ser humano tem que fazer, como um ser humano tem que agir. Porque se ele não tiver essa compreensão, ele é um animal. Então, isso é muito, mas muito, muito sério. E Krishna, imaginem, o próprio Krishna vem e dá esse exemplo. Olha, é assim que tem que ser feito, não pode ser de outra maneira. E quem faz isso, não só está cumprindo com o seu dever de Dharma, de maneira perfeita, correta, bem como está realmente representando Krishna e se tornando cada vez mais próximo e querido por Krishna. Então, qual é o mal de alguém ser religioso de verdade? Qual é o problema de alguém ser um brahmana, um Vaishnava, e ainda assim executar o seu dever? A gente às vezes confunde as coisas, a gente pensa que vida material e vida espiritual são diferentes. Não, não são diferentes. A diferença é só o entendimento, a consciência, o propósito. É só essa a diferença. Mais nenhuma. Mais nenhuma. Né? Tanto é que Krishna fala no verso 69 do último capítulo do Gita,
Perfeição da renúncia, último capítulo, verso 69, Krishna fala Nachatasma manusyeshu kastin me priya kritamaha bhavita na chame tasmad. E conclui com tem o verso anterior é muito parecido com ele, mas esse verso é a sequência. O verso anterior é Yaddan Paraman Guryan Mabhakteshu Abhidashati. Bhakti Mai Paran Kritwa Mame Vaishati Sanshaya. Já fala isso. Que quem ensina esse segredo supremo, segredo que é muito difícil ter acesso a ele, né? Quem ensina esse segredo supremo para os meus devotos tem o serviço devocional, ou seja, tem a associação constante comigo garantida. E no final, ele retorna a mim. Isso é o que fala o verso 20, o verso 68. Aí no verso 69, ele fala que Prabhupada dá uma tradução desse verso num outro significado dele, muito interessante, porque Prabhupada fala que Krishna está falando que ninguém, nem um servo se torna mais querido para mim, é mais querido para mim, do que aquele que tenta inculcar no coração das almas condicionadas o serviço devocional, que é a única coisa que libera tal alma condicionada do cativeiro material, do condicionamento material. Esses reis santos, eles faziam isso, eles eram Vaishnavas puros, reis santos. Então, qual que é o problema? Por que essa indiferença com a qualificação correta e a ação correta? Por que isso? Por que virar as costas para o conhecimento transcendental e se envolver tanto numa assim chamada liderança material? Por cobiça só e por ignorância. Por isso os Shudras querem tomar o poder, querem ficar no lugar dos Brahmanas e dos Kshatras, que são as classes superiores. O que dizer dentre esses Kshatras, esses Brahmanas, aparecer um Vaishnava puro, que seja realmente, como fala a última linha, que não falei do verso 69, Anya Priyataro Bhuvi. Que é Krishna falando. Quem faz isso é o meu servo mais querido. E nunca haverá alguém mais querido do que ele, para mim. Então, esse mundo, na verdade, com conhecimento, ele se torna perfeito, não tem problema nenhum. E o que há de imperfeito nele é a Vyakta-Vyakta, porque ele é ilusório por ser temporário. Mas tal alma, manifesta e manifesto, mas tal alma com esse conhecimento, né? O Maharaj Namuka lembrou ontem, né? O verso que falou em português. Quem está nesse barco do conhecimento aí, vai atravessar esse oceano de ignorância sem nenhum problema, sem nenhuma complicação. Apicedasya papebio, sarvebio papakritama. Gyana, tá no barco do conhecimento significa estar executando um processo de purificação baseado no conhecimento. Aí você se qualifica e qualifica outrem. Essa deve ser a ação de um ser humano lúcido nesse mundo. E
Tudo bem, Kali Yuga, está todo mundo a 1000 por hora, e só pecadores, só pecado e cada vez mais pecado, e os devotos que se aproximam hoje da consciência de Krishna vêm de uma vida pecaminosa. Que importa isso? Ah, como que um dia vai ter um líder e tal, se, né, do Kali Yuga está todo mundo assim, vivendo essa vida pecaminosa de maneira quase que plena. Esse verso acaba com essa dúvida. Apitedasya papebia, savebio papakritama. Arjuna, ainda que você seja o pior dos pecadores, se você entrar, né, nesse barco do conhecimento Sarvagyana, Pravenaiva, Vrijnana Santarishyasi. Se você entrar nesse barco do conhecimento, você vai transcender esse oceano de misérias, de ignorância, muito facilmente. Então, a humanidade tem chance. Todo mundo tem chance. Nós temos chance. Mas nós temos que nos ajustar à ordem de Krishna. Temos que seguir os representantes de Krishna, os seguidores de Krishna. Ah, mas agora não tem nenhum rei santo, mas tem o santo dos santos, Prabhupada. Se nós seguirmos Prabhupada, Srila Prabhupada, exatamente como deve ser seguido, Sattva-vriti, trilhando os passos do Acharya, quem sabe nós consigamos influenciar a sociedade humana a ponto do sistema de Varna Ashram aparecer naturalmente e ser estabelecido no planeta, e assim termos líderes Vaishnavas puros, representantes de Krishna mesmo. Ah, mas não tem mais a monarquia. Tá bom, um presidente da República santo. Um governante, não importa que sistema, puro, santo. Essa é a única chance, sem esse esforço, sem a instituição do conhecimento transcendental sendo estabelecido, ouvido e seguido, e sendo bondosamente espalhado para todos, porque todos são almas, e todas as almas são servos eternos de Krishna. Yadidam paramanguriyama bhakteshu abhidashyati bhaktimai parakritva mameva satya sanshaya. Mameva satya sanshaya. Nós começamos falando para os devotos, propriamente dito. Prabhupada até fala nesse significado desse verso do Bhagavad Gita, que os devotos não são todos, não são muitos, né? Mas a gente começa falando para os devotos. Só que se isso aumenta, se isso cresce, se é levado a sério, e se nós estamos seguindo o exemplo que o próprio Krishna dá, essa preocupação aí de iluminar a alma condicionada chega a um ponto que nós vamos atingir mesmo esses devotos inconscientes, que são essas almas pecaminosas que estão degradadas, e não importa que seja Papakritama, pior dos pecadores, ele vai ter chance de se purificar e purificar quem conviver com ele depois, quem estiver sob o comando dele depois, e assim por diante. Esse é o caminho, não tem outro, não tem outra maneira. Não tem outra maneira. Então, isso aqui é um significado pequeno de Srila Prabhupada, mas ele está falando tudo aqui. Tudo. Porque nós temos que restabelecer as pernas da religião, os pilares da religião. Restabelecer a limpeza, a misericórdia, a pureza, né? A misericórdia, a austeridade e se aproveitar dessa perna capenga que está aí ainda, que é a veracidade, e fazer tudo isso realmente sustentar a Dharma, sustentar o touro. Mas só
Os Vaishnavas vão poder fazer isso, só os Vaishnavas vão poder estar qualificados mesmo para influenciar a sociedade humana nesse sentido, e ninguém mais, porque o resto é tudo assim, cego guiando cego, está todo mundo atirando para todo lado, sem entender nada, sem saber o que está fazendo aqui, sem entender o que está fazendo aqui. Por isso, um Vaishnava realmente ele deve ser um fiel seguidor das Escrituras, um fiel pregador das Escrituras, e não deve ter nenhum tipo de receio, nenhum tipo de ressentimento ou vergonha de dizer sou apolítico nesse mundo. Por que não? Por que não? Qual é o líder político que merece a nossa atenção, merece o nosso respeito aí? Qual? Quem? Aonde? Ah, mas então um devoto é apolítico? Ele é apolítico, desde que apareça o Parikshit Maharaja, desde que apareça o senhor Ramachandra, alguém nesse nível aí, ele é político, ele vai estar assim, levantando a bandeira desse líder e assim, fazendo propaganda positiva dele mesmo. Porque qual que é o problema de fazer isso? Agora, fora isso, aí sinto muito mais maia, ilusão só, pura ilusão. Fora isso, é pura ilusão. Ou não é assim? Estamos errados. Só que Kali é tão sorrateira que ela já entrou no meio dos Vaishnavas disfarçada de responsabilidade, engajamento, ou para a gente não pode ser alienado. Vamos parar, gente. Vamos parar com isso. Vamos parar com isso. Isso é loucura. Isso é loucura. Não faz sentido e eu quero que alguém me prove na prática se isso tem alguma verdade nessa argumentação mesmo. Eu quero. Eu duvido. Para ter alguma prova, alguma verdade, tem que existir ausência de conhecimento. Então é ignorância, porque conhecimento é esse. E isso que estamos ouvindo é o conhecimento. E é nele que nós temos que nos basear. Em mais nada. Em mais nada. Porque só ele pode realmente purificar a humanidade, dar certo. Né? Sarvagyana Pravenaiva. Vamos entrar nesse barco do conhecimento. Senão, Vrijnan Santarisha, se vai ter, não vai ter chance, não vamos ter chance de cruzar esse oceano de necessidade, de ignorância, escuridão e misérias. Não vamos ter chance. Não vamos ter. Qualquer outra tentativa aí vai ser furada. Ah, mas como fazer? Vamos começar o processo de maneira correta. Vamos cantar Hare Krishna seriamente, fielmente, honestamente. Ou então Krishna não tem razão. E Krishna falou, Hare Nama, Hare Nama Eva Kevalam, Kalô, Nasti Eva, Gati Anyataha. Nessa era, o Sr. Chaitanya falou, a única solução é cantar Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare. Mas Krishna Upadesha, dentro de um processo, Yarideka Tarikari, Krishna Upadesha, Amara, Guru, Hanataridesha. Ouvindo e seguindo as escrituras, Bhagavatam, Bhagavad Gita, falando as escrituras como elas são, não para agradar isso ou aquele, falando as escrituras, o Bhagavad Gita como ele é, Prabhupada falando, falando as escrituras como elas são, sem dar a nossa interpretada ou a nossa dissimulada em nome de querer agradar A, B ou C, porque isso aí é perda de tempo. Prabhupada não fez esse tipo de média. Prabhupada não fez, os acharyas não fazem, ninguém fez. Srila Bhaktisiddhanta nunca fez. Nós devemos fazer também. E aí sim, se alguém se engaja dessa maneira como ser humano, executando o sacrifício da era, o processo de cantar o Mahamantra Hare Krishna, cantando a ponto de cantar puramente,
aí realmente teremos devotos puros nesse mundo. Um devoto puro fez o que fez, Srila Prabhupada. Imaginem se nós tivermos 2 Srila Prabhupadas, 10, mas o caminho é esse. O caminho é esse, não tem outra maneira, não. O senhor Chaitanya já falou. Agora, se nós quisermos fazer uma revolução no mundo, mas sem fazer uma revolução em nossos corações, de limpeza, pureza e em nossa inteligência, desenvolvendo a inteligência transcendental, não vai acontecer nada através do conhecimento transcendental. Então é isso. É isso. É isso. Bom lembrar, o Shri Chaitanya Charitamrita diz isso. O senhor Chaitanya exigiu que todo ser humano tinha esse dever de se tornar um mestre espiritual para o mundo inteiro. Então tem que se qualificar e se tornar um exemplo para o mundo inteiro. Se isso espalha, com o decorrer do tempo, claro que vamos ter lideranças com esse nível aí também, por influência da cabeça da sociedade que se tornou forte e aí apareceu o restante do corpo. A cabeça são os brahmanas, depois vem os kshatriyas, depois vem os vaixas, depois vem os shudras. Aí todo mundo vai estar realmente, vai ser um corpo com cabeça. Porque um corpo sem cabeça, o que pode fazer um corpo sem cabeça? O que um corpo sem cabeça pode fazer? Então, o sacrifício está aí, o Mahamantra está aí. Eka Krishna Namikari Sava Papanash. Primeiro ponto é esse aí. Eka Krishna Nami. Caris, as causas. Sava Papanash. Temos que cantar o Mahamantra Hare Krishna livres de ofensa. Sem ofender o nome, com negligência, não, uma parada. Sem ofender os cantores do Mahamantra Hare Krishna, os devotos sinceros, os sadhunãs, honestos. Eka Krishna Namekari Sava Papanash. E sem ofender quem deu o santo nome para nós. O mestre espiritual Srila Prabhupada. Sem ofender quem nos deu o Mahamantra. Sem ofender os cantores do Mahamantra. Sem ofender o Mahamantra. Eka Krishna Namekari Sava Papanash. Primeira cara na Bhakti. Isso aí vai fazer com que consigamos executar serviço devocional puro. Livre dos pecados, livre das ofensas. Quem não ofende, não peca. Pecado é sinônimo de ofensa. Quem ofensa vai pecar, quem ofende vai pecar imediatamente. A primeira reação para quem peca para quem ofende é pecar. A primeira. Então são 3 causas. A primeira causa é essa. Eka Krishna Nami Kari. Primeira causa. Sava Papanash. Não cantar o Mahamantra Hare Krishna puramente, seguindo todos os princípios sem problema nenhum, que são as pernas de Dharma, limpeza, misericórdia, veracidade e austeridade, que significa não carne, não peixe, não ovos, não intoxicação, não jogos de azar, nem sexo ilícito. Primeira cara na Bhakti. Se estiver executando o serviço devocional assim, estritamente seguindo os princípios, porque não ofende o santo nome, nem os cantores, nem quem nos deu o santo nome. A terceira causa vai ser essa. Primeira karana é o serviço, é conseguir executar serviço devocional puro. Depois a prakasha, a manifestação, vai ser o amor por Deus. Primeira karana bhakti, karena prakasha. Não é isso que a gente aprendeu do nosso representante maior, segundo o próprio Srila Prabhupada? Srila Rupa Goswami, que ouviu as instruções diretamente do Senhor Chaitanya, que ele é o nosso patrono, o patrono do movimento de santo, é o Senhor, Srila Rupa Goswami. E ele falou isso, que tudo isso que estamos falando se resume em cantarmos Hare Krishna puramente. O resultado de cantarmos Hare Krishna puramente tem até as 10 ofensas que ele falou, explicou, a gente repete sempre,
é que no final vamos alcançar Krishna Prema Bhakti, amor puro por Krishna. Aí está resolvido. Alcançou amor puro por Krishna, se tornou um devoto puro de Krishna. Então, um devoto puro de Krishna, Srila Prabhupada, fez o que fez. Imaginem só mais 1, mais 2, mais 3, mais 10, mais 1000. É possível, mas só assim vamos poder mudar esse mundo. Alguma dúvida, alguma pergunta, alguma observação? Tem perguntas aqui, perguntas lá? Tem uma nota chamou Maria Luísa. Ela está falando, já que eu referência, o senhor pode falar um pouco mais sobre a austeridade? Austeridade, tapácia, não praiácia. A gente às vezes confunde praiácia com tapácia. E Srila Rupa Goswami deixou bem claro o que é uma coisa e o que é outra. Tapácia é qualquer tipo de sacrifício que se faça, que ele é quebrado, uma das pernas do touro, de Dharma. Esse ímpeto é quebrado quando alguém se intoxica. A intoxicação, ela destrói a austeridade. Quem se intoxica não tem ímpeto para nada. Sempre dou esse exemplo porque é fácil. Bom, é só ver quantos zumbis vivem na Cracolândia, é só ver quantos pau d'água, cachaceiros, que tinham família, tinham emprego, perderam tudo. Por quê? Porque param com tudo. Não tem mais. São tomados por tamaguna, pela ignorância. Não tem mais ímpeto para nada. E se isso aí acontecer na vida espiritual também, isso é porque alguém não está observando o princípio de não intoxicação, principalmente. Então, sacrifício todo mundo faz nesse mundo. Sacrifício todo mundo tem que fazer. Eu acabei de dar o exemplo do próprio Krishna falando que se eu não fizer, ninguém vai fazer. Porque eu sou o exemplo. Yad yad achalati shrestha stata dihati. Sajat pramana kurute lokastada no vartate. Nesse mundo material, todo mundo segue os exemplos de alguém que se destaca. Krishna é mais destacado. Se ele não fizer direito, não der exemplo de limpeza, misericórdia, austeridade, veracidade, e ele dá, ninguém vai fazer, ninguém vai querer. É o que ele falou. Por quê? Porque Mamavarti, Manuvartate, Manushaparta, Sarvasha. Todo mundo segue o meu caminho. Todo mundo trilha os meus passos. Então, nós temos que seguir o exemplo que Krishna dá de austeridade, de penitência, em alcançá-lo, em buscá-lo, em se autorrealizar, ter associação constante com Krishna e se desassociar de vez da energia externa de Krishna, da energia ilusória, de Bahiranga Shakti, entrar em Antaranga Shakti. Antaranga Shakti é a atmosfera do mundo espiritual, é o serviço devocional propriamente dito manifestado, é Srimati Radharani, é a potência Ladini de Krishna, a potência do prazer de Krishna. Isso é o serviço devocional. Essa é a atmosfera do mundo espiritual. Então nós temos que fazer esforço, sacrifício, pular cedo, renunciar a um monte de coisa. Isso é tudo penitência, austeridade, tapácia. Isso é tapácia. Para esse objetivo, porque se o objetivo não for esse, aí todo o nosso esforço é praiácia. Nós estamos fazendo o nosso gozo dos sentidos, o nosso desfrute. Nós estamos, como tolos, fazendo muito, mas muito esforço para acumular, para adquirir, o que é muito difícil de se obter, quase impossível, porque isso é outra bobagem, só se obtém o que se tem direito por karma. Ninguém vai conquistar o que não tiver direito por karma. Então, a gente tem que entender isso e não ficar fazendo praiácia, correndo atrás do que a gente só vai se matar, só vamos nos matar. Como o Prabhupada falava, né? Vamos trabalhar como um asno, trabalha o dia inteiro, em nome de um pouco de sexo, e quando chega para fazer o sexo, leva um coice no focinho. Esse é o resultado de praiácia. Agora, tapácia, não. Tapácia satisfaz Krishna e qualifica alguém para encontrar-se com Krishna.
Isso aí é a diferença de prayasya e tapasya. Prayasya é perda de tempo, sacrifício que não vai levar a nada, a não ser temporalidade e miséria, frustração. E tapasya é aquilo que vai nos coroar com a associação com Krishna, o amor por Krishna. Certo? Como é o nome dela? Maria Luísa. Certo? Aqui ninguém tem pergunta, dúvida, não? Certo? Então, Chaitanya, estamos aí, à sua disposição. Cadê o Chaitanya? A gente mesmo encerra. É? Muito obrigado a todos. Todas as horas sejam para Srila Prabhupada. Srila Prabhupada aqui, Jaya!